Boa noite a todos. Então, hoje, dando continuidade ao curso de Direito Penal 2, vamos tratar das chamadas penas restritivas de direito ou penas alternativas, como queiram. É bom lembrarmos que, no tocante às críticas feitas à prisão, esse modelo centrado tão somente na pena de prisão, que é um monismo, né, de reação social, começou desde o princípio, desde o século XIX, a ser bastante criticado, especialmente no tocante às prisões de curta duração, uma vez que essas pessoas só iam lá realmente para ter um contato carcerário bem curto e retornavam à comunidade e quase sempre ou reincidiam ou vinham, né, com uma série de problemas e tinham e sofriam uma série de problemas relacionados aos estigmas carcerários. E, por conta disso, mesmo autores do século XIX já criticavam esse modelo e buscavam, com isso, alternativas ao cárcere. Então, ali já começa a surgir o probation system, que vai dar origem ao nosso livramento condicional, o próprio Instituto do SUSI, que permite a suspensão condicional da pena. Então, nós vamos ter uma série de institutos criados tão logo a prisão é gerada, exatamente para evitar os problemas relacionados ao encarceramento e os estigmas da carcerização. Mais recentemente, começa-se uma discussão, isso muito produto da criminologia crítica radical da década de 60, em direção a uma política criminal abolicionista, começa-se uma discussão por um novo modelo de penas, ou as bases para um sistema alternativo de penas, que na década de 70 é implantado, por exemplo, na Inglaterra, já com uma série de medidas que retratam uma busca cada vez maior de desinstitucionalizar, de desencarcerizar essa perspectiva dos movimentos político-criminais que envolvem medidas de desinstitucionalização, de desencarceração, de diversificação, ou seja, de mudanças das respostas, não tratar todo e qualquer conflito como objeto de uma reação penal, mas buscar-se outras formas de responder ou de lidar com conflitos humanos e sociais, e isso foi produto de muita reflexão também, né, sobre os problemas gerados pela prisão, os seus desdobramentos e a necessidade de uma base alternativa de pena, desvinculada, obviamente, dessa questão prisional. Bom, então, a prestação de serviços à comunidade, por exemplo, na Inglaterra, já é aplicada desde a década de 70, e isso trouxe, né, um cenário onde essas penas passam a ser empregadas e começa-se uma ampla discussão também no tocante a um modelo mais próximo e universal de penas, já que, por exemplo, quando se dimensionava o Oriente, se observava que aquilo que havia fundado o modelo punitivo ocidental, que é a prisão, né, nesses últimos 200 anos de história, não era muito comum nas práticas orientais. E aí a ONU, as Nações Unidas, sugere ao Instituto da Ásia e do Oriente Médio, no tocante ao estudo de penas, a formulação de algumas regras com relação a penas que se coadunassem com a Declaração também Universal dos Direitos do Homem, porque não adianta também pena corpórea, pena infamante, pena cruel, não é? Que também são aplicadas em boa parte do mundo.
né? Não é o contexto que se observava, mas um contexto de aproximação. Era necessário se fazer aí uma aproximação. E esse instituto, após alguns anos de estudo, lança as regras mínimas de Tóquio, em 1991. Essas regras mínimas de Tóquio vão servir de base para diversos estados incorporarem essas alternativas à prisão no contexto das suas respectivas legislações. As regras mínimas de Tóquio, elas dão um suporte, a partir da comunidade internacional, a essa busca por algo além das prisões no tocante à reação social ao crime. E é lógico que ali começa-se a discutir, né, sobre essas bases, a necessidade da gente realmente rever os modelos, compreendendo também todos os malefícios provenientes da prisão. Mas, a partir das regras mínimas de Tóquio, é importante diferenciarmos medidas alternativas de penas alternativas. Óbvio que toda pena alternativa é uma medida alternativa à prisão, mas nem toda medida alternativa à prisão é uma pena. Por exemplo, o sursi processual, a transação penal, né, são institutos que levam à desencarcerização e, portanto, são medidas alternativas à prisão, mas não são penas, porque ainda não há um processo formado, uma cognição formada, reprovando uma determinada pessoa pela prática de um determinado ato, de uma conduta. Portanto, não são penas, mas são medidas alternativas à prisão. A multa direta, que é empregada em alguns países, né? No Brasil há uma discussão muito forte de que isso não deveria ser empregado, porque vai ferir o princípio da presunção de inocência. Então, o comissariado de polícia, por exemplo, na Austrália, no primeiro furto, pode, ali mesmo, sem nem precisar homologar isso, aplicar uma multa direta, que é uma pena direta, e liberar o sujeito. De maneira que, no Brasil, isso encontrou uma forte resistência por conta da ideia da presunção da inocência e para se evitar qualquer tipo de extorsão também nesse procedimento. De maneira que todas essas medidas foram sendo estipuladas e são medidas alternativas à prisão. Entre essas medidas alternativas à prisão, várias delas já foram incorporadas na lei que trata dos crimes de menor potencial ofensivo, que é a Lei 9.099 de 1995. Daí a importância de lidar, né, com essas infrações de menor potencial ofensivo, com base naquilo que determina o artigo 89, né, dessa legislação, que vai dizer o que é menor potencial ofensivo para efeitos, né, os crimes com pena de até 2 anos, né, são considerados crimes de menor potencial ofensivo e, portanto, sujeitos aos procedimentos dessa legislação. Nos procedimentos dessa legislação, já na audiência preliminar, conforme diz o artigo 76, é possível que a pessoa não dê sequência àquele processo e ali já faça uma transação, um acordo, aceite, né, uma pena restiva de direito que não é propriamente uma pena, né, mas dentro desse acordo, e você vai ter uma série de procedimentos que permitem as chamadas medidas alternativas à prisão. Então, a Lei 9.099/95 já está dentro desse arcabouço das bases alternativas de penas. Posteriormente, ampliando o rol, e a parte geral de 1984 já havia introduzido no contexto nacional, e olha, já era produto de uma reflexão que vinha ocorrendo na Europa, na Inglaterra, sobretudo, no tocante à ampliação das alternativas à prisão,
A parte geral de 1984 já incluía como penas possíveis de serem empregadas a limitação de fim de semana, a prestação de serviço à comunidade e a multa, como alternativas ao cárcere, como alternativas à prisão. Posteriormente, em 1998, com a Lei 9.714 de 1998, houve uma ampliação do rol dessas penas. Hoje nós temos as seguintes penas como penas possíveis de serem empregadas no contexto nacional. As penas como penas restritivas de direito. A pena de prestação pecuniária, a pena de perda de bens e valores, de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, de interdição temporária de direitos e de limitação de fim de semana. Como essa interdição temporária de direitos se desdobra em outras 5 penas, é comum se dizer que hoje, no contexto brasileiro, são possíveis 10 penas alternativas. Ou seja, nós temos a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por 10 modelos de penas alternativas. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. A Alemanha não tem muitas penas restritivas de direito, penas alternativas. Só trabalha com a limitação de fim de semana, com a prestação de serviço à comunidade, com a multa. E, para eles, tem sido o suficiente. Ou seja, o leque não é tão variado como no contexto brasileiro. Sim, tem a interdição também temporária de direitos, em alguns tipos penais. Mas ela não tem um leque tão abrangente como o nosso, o que também pode trazer uma quebra de isonomia, também traz seus problemas. Uma questão clara é que quando, em 1998, nós introduzimos a pena de essas penas alternativas no contexto nacional, que já era para se resolver um boom carcerário que tinha se observado na década de 90, onde nós saímos de 90 mil presos e estávamos fechando aquela década com 190 mil, achávamos que essas penas alternativas elas iriam resolver boa parte do problema relacionado ao hiperencarceramento e à superpopulação carcerária no Brasil. Isso é falso, porque desde 2008 já são as penas mais empregadas no nosso cotidiano, mais do que a pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito. Desde 2008, ultrapassaram em quantidade o volume de aplicação das penas privativas de liberdade, e isso em nenhum momento paralisou ou rompeu com a marcha do hipercarceramento observado no Brasil, e hoje já conta com quase 800 mil presos. Ou seja, nós tivemos um volume de quase 1000% em 25, 30 anos, em termos de encarceramento. E isso é grandioso e trágico, mesmo num cenário comparado, até mesmo um dos países mais encarceradores, o país que tem a população carcerária, a maior população carcerária do mundo, que é os Estados Unidos da América. Isso representa claramente a nossa dificuldade de trabalhar com essas bases alternativas penais e lidar com essas penas restritivas de direito de maneira bem qualificada, para que a gente possa realmente transformar esse cenário. Aliás, as varas de execução de penas alternativas, elas foram se formando muito mais recentemente, ou seja, é uma transformação de 10 anos para cá. E as coisas ainda não estão bem fechadas, nesse sentido. Há estados que têm, como é o caso da Paraíba, que tem uma vara específica tratando da matéria das penas restritivas de direito,
mas isso não é comum. Bom, então, feita essa introdução, onde a gente mostrou que partiu também de uma discussão internacional, numa busca exatamente por resolver o problema carcerário, que era um problema que se aprofundava em todo mundo. E é bom observarmos que era uma geração que tinha sobrevivido à guerra, tinha visto os males do Holocausto, tinha observado a tragédia humana envolvida com esses encarceramentos em massa, né, principalmente na guerra, né, nas duas grandes guerras mundiais, e com um efeito também do bloco de ferro socialista, né, de ordem soviética. Então, tudo isso tinha traumatizado bastante aquele grupo, né, de pessoas, e eles buscavam construir alternativas reais a uma ampliação do poder estatal de punir. Me parece que também é totalmente diferente da dinâmica cultural, ideológica hoje, que estamos distantes, talvez, dessas grandes tragédias, né, que abateram a humanidade, e achamos que podemos ser imunes a tudo isso. Então, a nossa ótica é de mais repressão, de mudar o Código Penal, de torná-lo mais rigoroso, e ainda vimos com essa desculpa de que o Código, como está, favorece os mais ricos, não é? E as pessoas pobres que acabam dentro das prisões. E, de certa maneira, esquecemos que vai ser sempre assim, ou seja, torná-lo mais rigoroso não irá, por exemplo, tornar a sociedade mais igualitária. Não é por via do Código Penal, dessa igualdade penal, que não existe, nunca existiu e talvez nunca existirá, que a gente vai tornar essa sociedade melhor. Então, aquilo que eu vislumbro, e que está muito claro, né, para todos nós, é que essas alternativas não significaram um remodelamento das práticas punitivas, porque as pessoas continuaram observando isso apenas como castigo e não propriamente como uma alternativa penal, uma busca de construir uma base, um modelo diferente de reação social ao crime. Isso é a primeira questão. A outra questão que eu gostaria aqui de colocar é que, com o tempo, ficou claro que não traria uma mudança substancial no cenário carcerário, porque nós também não conseguimos um fator de redução da violência. A gente vai ver que a violência é um dos elementos que torna-se um obstáculo, né, para as alternativas, para aplicar as alternativas penais, e nós também não conseguimos isso no contexto brasileiro. O país sempre foi um país violento, essa história de um passado remoto, onde as tradições eram respeitadas, e o país não era violento. Você pega os jornais do Rio de Janeiro, sempre teve extirpação, degola, né, mortes fatais, assim, com grande impacto social, né, no contexto das grandes cidades, dos grandes centros urbanos brasileiros. Não me lembro, meu tio, que até o ano passado era vivo, contava que o carnaval de 37 ele sobreviveu, mas ficou sem os 2 dedos da mão, porque o carnaval em Olinda era assim, se brincava com navalha, se brincava cortando um ao outro, ou seja, o Brasil sempre foi um país violento. Essa história de que nós somos, o brasileiro é cordial, aquela historinha do homem cordial ali que o Sérgio Buarque de Holanda descreve, né? E faz isso, obviamente, num tom de crítica, né, com relação a tudo isso, demonstra por trás toda uma violência que está presente no nosso cotidiano. Então, e hoje me parece que não se quer mesmo resolver isso, né? Nós sempre fomos um país violento e, aparentemente, até pelos discursos que estão aí prontos, né, a gente não quer resolver esse problema. Então, as penas restritivas de direito
elas tiveram uma aplicação, apesar de muito ampliada, e hoje ocuparem, né, a primeira colocação com penas mais aplicadas no nosso cotidiano, mas elas nunca conseguiram lidar também com o acúmulo e com a ampliação da violência. Eu achava que água e farinha era violência. Pois é, nós temos muitas violências, Rose. Infelizmente, nosso cotidiano é marcado por isso. Bom, a história do carnaval hoje, né, com água e farinha, de repente o carnaval se tornou até uma festa popular muito menos violenta do que era o carnaval. Meu tio descreve o carnaval 37, era corte. O sujeito lançava a navalha fechada na mão, ela se abria no ar, cortava o outro do outro lado e voltava fechada na mão dele, né? Então, era desse jeito. A própria sombrinha do frevo era uma arma, né? Que o pessoal furava os outros, né? Então, tinha toda uma dimensão. Quando ele conta isso, a gente fica meio assustado, mas era assim. Porque os blocos, eles eram formados por grupos, né? Por pessoas que ocupavam determinados territórios, e essa disputa era no carnaval. O momento do carnaval, na realidade, servia para extravasar essa violência que estava ali contida. De repente, as expectativas hoje são até melhores, né? A gente morre de medo do cotidiano hoje, mas existe muito mais uma sensação de insegurança do que a realidade dela em vários aspectos. Bom, então, isso de buscar esse passado, não. A gente tem que construir algo realmente diferente, como um projeto também de sociedade e de comunidade, né? No sentido de como a gente lida com essa violência urbana que nos aflige. Bom, professor, poderia ser feito no Brasil como um todo, nessa questão das penas e dos presídios, que foi feito com Fernando de Noronha, né? Porque também eu tenho um tio que, às vezes, a gente conversando, ele dizendo que pode dar uma passagem para ele para Fernando de Noronha, que ele não vai de jeito nenhum, porque lá era lugar onde os piores criminosos. E hoje, Fernando de Noronha é o quê? É o paraíso, né? Mas eu tenho até o texto aqui, de História das Prisões no Brasil. Essa ideia de que o isolamento em ilhas oceânicas, porque não foi só Fernando Noronha, foi Fernando Noronha, Ilha Bela, tem aquela outra ilha, Ilha Grande, no Rio de Janeiro, que está a 32 quilômetros, né, do litoral, Ilha Bela, São Paulo, Fernando Noronha, né, sempre tivemos essa ideia de colocar e isolar os presos, né, e achávamos que lá eles nunca retornariam. Coisa mais falsa do mundo. Inclusive, Fernando Noronha, como é contado aqui a história por Clarice Nunes Maia, né? Isso pegando os anais da época, documentos históricos, os presos lá começaram a piratear com franceses, ingleses, aprenderam a fazer navegação de cabotagem e faziam assaltos aqui no litoral e voltavam para lá. Era uma coisa estúpida também. Então, não vamos pensar que isso resolve jogar preso distante, porque a sociedade carcerária, eles vão se comunicar e vão arrumar um jeito de voltar. Aliás, vira, às vezes, até um grande negócio, porque, como ela coloca, 2 presos que eram extremamente pobres e foram colocados lá por conta de uma tentativa de homicídio, voltaram e criaram uma empresa que durou muitos anos no próprio Brasil. Era uma empresa, exato, Davi, se fugir até de Alcatraz, quanto mais... Lá era pior, porque tinha um grupo de marinheiros ingleses e franceses que faziam contatos com eles e o contrabando, né? Então, não só o contrabando, como também pequenos assaltos ou crimes em fazendas litorâneas, né, do Nordeste brasileiro, sobretudo. E eles, de Fortaleza à Bahia, como se diz assim, tocaram o terror, né, naquele período. Então, essa história de isolamento não existe, Rose, em canto nenhum.
né? Então, o que a gente tem que fazer é realmente evitar. Não, o que eu estou dizendo é assim, quem sabe um dia no Brasil os sistemas penitenciários não muda, sai de algo que seria terrível para se tornar algo glamuroso, porque hoje Fernando de Noronha é o quê? É um de consumo de qualquer um, né? Se não for prisão, pode ser. Acho que não é a questão de mudar, a gente precisa, como disse Gustavo Hadbrook, né, pensar em algo melhor do que as prisões. As prisões não resolvem isso. Agora, elas são necessárias. Fazer o quê? O que é que eu vou fazer com o sujeito? Jonatas colocou que, apesar da mudança da lógica de prisões e ilhas, a ideia atual da sociedade ainda é o isolamento e a neutralização. Exatamente. Né? É exatamente isso. Quando, na verdade, deveríamos pensar nessa ressocialização e nessa inclusão do sujeito. Imagine se a gente tivesse, como na sociedade primitiva africana, a única coisa que não se aceitava era o estupro e o homicídio. Tudo mais, como é que se resolve lá na África? O sujeito é colocado no centro da comunidade, em algumas tribos, não estou colocando todas, algumas tribos da África Oriental, entre Moçambique, o Quênia e a Somália, eles empregam esse formato. O sujeito, quando se desvia e pratica alguma coisa que é ruim para a comunidade, não sendo homicídio, que aí eles não toleram, né? Isso, e era uma coisa que a gente deveria pensar também como comunidade. Aí eles colocam ele no centro da comunidade e a comunidade começa a cantar, fazer cânticos que memorizam toda a história daquela comunidade, tudo como ela se construiu e tal, e também a história daquele sujeito para dizer por que você errou, por que você fez isso, por que você não se reintegra conosco. E quase sempre essa reintegração é conseguida, o sujeito chora, né? Ele se comove e acaba aderindo de novo a essa comunidade. Então, há muitas outras formas de se reagir, né? A única coisa que realmente ainda nós não temos uma resposta é no tocante ao homicídio, principalmente quando se tem, né, sujeitos que são reincidentes, né, nesse caso. Teríamos aí realmente que repensar essas estruturas. E o estupro também, né, porque é um crime terrível, né, diante daquilo que ele promove, porque a vítima acaba sendo também vitimada de forma secundária. Mas por mim, a gente já teria como repensar uma série de estruturas no tocante a lidar, né, com esse fato criminal. Tráfico de drogas, por exemplo, é mercado. Óbvio que se abolirmos, isso não significa que aqueles que hoje são traficantes vão passar para o mercado lícito, porque não é assim. Uma vez entrevistando um traficante, ele disse, eu vou ter que operar com outra coisa ilícita, talvez o contrabando, contrabando de armas, tráfico de pessoas, não sei. Né? Ele vai migrar para outra atividade ilícita. Não é tão simples também pensar, basta abolir e eu vou resolver o problema. Não é por aí, porque algum mercado informal vai restar, algum mercado ilícito resta, e essas pessoas migram para ele porque elas sabem operar. Como o cara disse, eu não sou um empresário, eu não sei operar dentro do jogo fiscal, do jogo tributário, eu sei operar um mercado ilícito. Né? Então, eu vou ter que migrar. Na verdade, a droga em si, ou a venda e compra de drogas, é só um mercado. Né? Como se opera, isso, digamos assim, esse é o grande problema que é colocado pelo Zaffaroni e outros no tocante à abolição. Né? Para onde essas pessoas irão migrar? Que tipo de crime vai vir depois? Porque o tráfico de drogas, realmente, ele é um grande responsável pelo encarceramento masculino, 30% desse encarceramento, 32% desse encarceramento, no feminino, mais de 60%, 67%, quase 70% do encarceramento diz respeito ao tráfico de drogas, mas o simples fato de abolir não significa que eu estou resolvendo esse problema, desse conflito social que está aí posto, porque vai se migrar para algum outro mercado ilícito. Aí resta saber, esse mercado ilícito, ele é
mais ou menos grave, as repercussões deles são mais ou menos graves do que essas trazidas pelo tráfico de drogas. Imagina se migra para o mercado de tráfico de pessoas, ou tráfico de órgãos, ou tráfico de armas, né? Então, não é tão simples pensar também a abolição por conta disso, porque você tem que ver todos os reflexos que essas políticas criminais podem trazer. Elas não são, em princípio, fáceis, né, de você operar imediatamente com muita boa vontade, mas sem a razão, né, sem olhar... Não, Sérgio, não é questão de suposição. O próprio Zaffaroni coloca, esse mercado informal vai existir, porque o próprio mercado legítimo, formal, ele tem que existir com o mercado informal, ou seja, eles vão ter que operar com algum tipo de mercado ilícito. Boa parte do recurso, ou do dinheiro que circula no mundo, o texto Inimigo do Direito Penal e também no Direito Penal e Globalização, Zaffaroni diz que 1/3 das riquezas mundiais vem do crime. E, vez ou outra, são essas riquezas que nos salvam também das crises periódicas dessa economia capitalista. Então, o capitalismo, ou mesmo os regimes socialistas, eles contam com uma parte da atividade criminal como elemento de trazer esse... Exato. Tem contrabando também, Halle. Pode ser que eles migrassem para aí, mas não sei. A gente não tem não tem uma bola de cristal para adivinhar. O que eu sei é que o traficante, numa entrevista, não me lembro agora qual, respondeu exatamente isso. Eu sou muito bom no que eu faço e eu só sei operar um mercado ilícito. Se abolir as drogas não significa que eu vou ser um empresário. Eu vou migrar para um outro mercado ilícito. É assim que a coisa funciona. Bom, então, voltando à ideia das penas alternativas ou penas restritivas de direito, hoje nós temos um rol bastante ampliado, né? Prestação pecuniária, perda de bens ou valores, prestação de serviço a comunidades ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Esse rol é um rol bastante largo, que dá ao juiz a oportunidade de imposição dessas penas. Elas têm, por característica, a ideia da autonomia, elas são autônomas, a sua forma de execução é autônoma à execução da pena privativa de liberdade. A ideia da substitutividade, elas substituem a pena privativa de liberdade imposta. Lembram quando nós falamos do sistema trifásico de aplicação da pena, lá no artigo 59, inciso 4, o que é que eu tenho? Ao final, quando encontrarmos a pena definitiva e concreta que vai ser atribuída ao réu, verificar a possibilidade de substituição dela por uma pena restritiva de direito, ou por mais de uma pena restritiva de direito, porque até 1 ano pode ser uma pena restritiva de direito ou multa. Acima de 1 ano de condenação serão ou 2 penas restritivas de direito, e aí pode ser prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de fim de semana, ou uma pena restritiva de direitos e multa. E aí pode ser prestação de serviço à comunidade e multa, prestação pecuniária e multa, ou seja, para as penas superiores a 1 ano, eu terei que fazer a substituição nesses modos, a gente vai observar isso aqui. Então, há uma autonomia no tocante à forma de execução, elas são substitutivas, essas são as características das penas restritivas de direito, e elas são conversíveis em pena privativa de liberdade, caso sejam descumpridas as condições impostas ou haja uma nova condenação que impossibilite, a gente vai ver isso no 44, parágrafo 5º, a continuidade da sua forma de execução. Então, as características das penas restritivas de direito são a autonomia, a substitutividade e a conversão, ou a possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade. Elas são autônomas, elas são substitutivas e elas são passíveis de conversão em pena privativa de liberdade. Bom, dito isso, nós já podemos passar a análise aqui no Código Penal, né?
daquilo que trata propriamente o artigo 43 do Código, quando diz: as penas restritivas de direito são, primeiro, prestação pecuniária; segundo, perda de bens e valores; terceiro, foi vetado, mas existe na Lei 9.608 de 1998, aliás, 9.605 de 1998, que é o recolhimento domiciliar. O recolhimento domiciliar foi vetado como pena restritiva de direito incorporada ao Código Penal para os delitos comuns, mas ele é empregado no caso específico de crimes ambientais, como pena alternativa. Cuidado, que o recolhimento domiciliar nós vimos aqui que pode ser várias coisas. Ele pode ser uma forma cautelar processual penal, onde é uma medida cautelar penal aplicada a alguém que está respondendo a um processo criminal, e aí ele vai estar lá no Código de Processo Penal. Ele pode ser a forma de execução da pena quando se chega no aberto e se insere dentro daquilo que está descrito no artigo 117 do Código, da Lei de Execução Penal, da Lei de Execução Penal, e ali se emprega o recolhimento domiciliar. Ele pode ser uma pena restritiva de direito, mas apenas empregada no caso dos crimes ambientais. Por isso que falar em recolhimento domiciliar, você tem que especificar propriamente ao que a gente está se referindo. Se é a medida cautelar processual, se é a pena restritiva de direito empregada no caso de crimes ambientais, se é a forma de execução da pena quando se chega no regime aberto, lá pelo artigo 117 da LEP. Então, ter esse cuidado. Mas, no tocante ao seu emprego, de forma geral, e dentro daquilo que está na parte geral do Código Penal, foi vetado pelo presidente à época, que era o Fernando Henrique Cardoso. Ele vetou o dispositivo de incorporação do recolhimento domiciliar, dizendo, à época, que ia ser muito difícil o monitoramento da pena. Bom, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. 5, interdição temporária de direitos. 6, limitação de fim de semana. Então, nós temos essas penas naquilo que vem no artigo 43, e a forma de aplicação dessa pena. A gente já viu que elas são substitutivas e autônomas. Elas substituem a pena privativa de liberdade aplicada e elas têm autonomia. Primeiro, a Lei 9.099, de 1995, tratando dos crimes de menor potencial ofensivo. Vamos lá para ela, para que isso fique claro, de uma vez por todas, para vocês. O artigo 89 coloca o seguinte: nos crimes, artigo 89 da Lei 9.099, de 1995. Nos crimes que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor, aqui é para o SUSI processual. Deixa eu ver a questão da qualificação como com menor potencial ofensivo. Artigo 61, da Lei 9.099, de 1995. Considerando-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei, as contravenções penais, que estão lá naquela lei de contravenções que a gente já se referiu aqui,
são consideradas de menor potencial ofensivo, e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulado ou não com multa. Então, não importa cumulado ou não com multa. Então, vai caber os procedimentos da Lei 9.099. E a resposta que a Lei 9.099 dá permite a aplicação das penas restritivas de direito. Então, em princípio, eu não me sirvo do que está aqui no artigo 44 para esses tipos penais, que vão até 2 anos, porque a gente vai se servir da Lei 9.099, 95, para empregar a esses crimes as alternativas penais ou as medidas alternativas à prisão. O suci processual, a transação penal são medidas alternativas à prisão, não são propriamente penas. Então, no artigo 44, nós temos as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando, inciso 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, então, os crimes cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, a primeira questão, crimes culposos, qualquer que seja a pena aplicada, não importa a quantidade de pena, cabem as penas restritivas de direito, as chamadas penas alternativas. Nos crimes dolosos, essa pena não pode ultrapassar 4 anos. Aí vem a primeira questão. É impedido por completo a aplicação de crimes quando se tem a violência presente ou a grave ameaça à pessoa em tipos até 4 anos. Você, em princípio, vai ter esse impedimento da substituição. A gente já viu que se forem considerados de menor potencial ofensivo, que são os crimes com pena de até 2 anos, combinado em abstrato, mesmo havendo violência ou grave ameaça, cabe os procedimentos do Juizado Especial Criminal que vão determinar também a aplicação da pena restritiva de direito. A questão central que está aqui posta é o que define violência? Qual o conceito dado pelo Código Penal para violência? Lógico que não é o mesmo conceito que eu daria, talvez, uma disciplina de psicologia, ou na própria ideia da chamada violência presumida, que está muitas vezes aqui presente no Código, e que os tribunais já afastaram, dizendo que essa violência tem que ser uma violência física, né? Não é qualquer violência, e vejam a questão que é bem colocada aqui, né, desse aspecto, né, da violência, no tocante àquilo que a súmula 588 do STJ falou. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Nos crimes em que não haja violência ou grave ameaça, e que estão também ali dispostos, furto, estelionato, só não será cabível a substituição por pena de cesta básica ou pena pecuniária, mas podem ser aplicadas outras modalidades de penas restritivas de direito. Ou seja, não há necessariamente um impedimento, né, para a substituição nesses casos. Porque, em princípio, a 11.340 de 2006 não se mostra favorável, né, o artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, a Lei 11.340 de 2006 e a Lei Maria da Penha. Ela impede essa substituição. Só que aquela perspectiva do princípio da individualização da pena, né, a ideia do que é propriamente essa violência. Essa violência não pode ser uma violência imprópria, que é, por exemplo, aquele caso que é colocado para o roubo,
onde você coloca sonífero para poder subtrair os bens da vítima. Como isso, para o artigo 157, refere-se ao fato de subtrair, mediante violência ou grave ameaça, reduzindo também a capacidade da vítima de opor-se, de oferecer resistência, né? Por alguma outra forma, reduziu essa capacidade, você pode reduzir no golpe lá do Boa Noite Cinderela, né? Põe uma coisa, um sonífero, e a pessoa dorme. E aí essa violência imprópria, né, já foi classificada aqui, né, na perspectiva de que é uma ficção jurídica que não se adequa. Tem aqui um habeas corpus, né, julgado pelo Hamilton Cavalido, que vai dizer, né, o ministro Armildo Cavalido, que vai dizer que essa violência imprópria, ela não impede a substituição, desde que a violência que trata o artigo que trata o inciso 1 do artigo 44 do Código Penal é uma violência real, fazendo-lhe estranhas as hipóteses legais de violência presumida ou de violência imprópria, né? De maneira que não há um impeditivo, desde que se adeque aos demais requisitos previstos aqui no artigo 44. A quantidade da pena imposta, 4 anos, né? No máximo 4 anos. O réu não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição é suficiente. Então, satisfeitos os demais elementos que estão presentes no artigo 44, o fato de estarmos diante dessa violência imprópria, ou dessa violência presumida, que é admitida em alguns contextos, né, do Código Penal, ela não é um impeditivo, porque a interpretação que se deu jurisprudencialmente é bem restritiva com relação a esse conceito de violência que impede a substituição, né, de maneira que é uma violência real. Vejam, então, continuando. Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas, vejam aqui as características da pena, né, e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Mas vejam, mesmo a reincidência, ela não é um impeditivo por aquilo que está aqui no parágrafo 3º do artigo 44. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, a reincidência que, de fato, impede a substituição a uma pena restritiva de direitos é a reincidência específica, a reincidência na prática do mesmo crime, do mesmo tipo penal. 2 furtos, por exemplo, né? Então, você está aí diante de uma reincidência específica que pode vir a se tornar um impeditivo para a substituição da pena privativa de liberdade imposta, dentro desses limites aqui. Até 4 anos para quaisquer crimes e a pena qualquer que seja a pena aplicável para os crimes culposos. Então, os crimes culposos, qualquer que seja a pena aplicável, admitem a substituição. Óbvio que é a reincidência específica dolosa, porque a reincidência que está impedindo é a reincidência, o réu não for reincidente em crime doloso. Os crimes culposos admitem sempre essa substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Os culposos no trânsito, que são bem comuns, né, no nosso cotidiano, e os demais, eles admitem essas penas restritivas de direito. 3. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição
é suficiente. Observem o seguinte, esses critérios subjetivos, então, até agora eu estava tratando de requisitos objetivos, agora eu tenho os requisitos subjetivos. Essa avaliação vai ser feita dentro... pergunta qual é o artigo, é o 44, Jonas, que a gente está... O anterior foi o 61 da 9.099, exatamente, Yasmin. Que trata do conceito de crime de menor potencial ofensivo. O que é menor potencial ofensivo é aquele que está no artigo 61 da Lei 9.099/95. Bom, então, esses requisitos subjetivos que têm que ser favoráveis para essa substituição devem ser analisados também de maneira objetiva pelo juiz, de acordo com aquilo que está presente naquele momento lá do artigo 59, veja que se repete aqui uma série de moduladores do 59, deve ser feita essa avaliação de maneira bem objetiva e imparcial, né, por parte do juiz. Vejam só, conforme o artigo 44, eu tenho essas hipóteses. Poderia fazer uma pergunta: os crimes hediondos, está proibida a substituição por conta da lei dos crimes hediondos? Também foi interpretado de que não é bem assim. Óbvio que os crimes hediondos praticados com violência e grave ameaça à pessoa não terão essa substituição por aquilo que está no próprio inciso 1 do artigo 44. Mas há alguns crimes hediondos cuja essa violência não está presente. Desde que tenha essa quantidade de pena aqui e esses requisitos subjetivos sejam favoráveis e o réu não seja reincidente específico, é possível. Porque se eu não possibilitasse, eu estaria ferindo o princípio constitucional da individualização da pena. Em circunstâncias tais, o artigo 33, parágrafo 4º, naquela hipótese de tráfico ilícito de entorpecentes, onde o réu é primário, é a pequena quantidade da coisa apreendida, da droga apreendida, e ele não integra nenhuma organização criminosa, é possível a substituição também, desde que a quantidade de pena fique nos limites daquilo que determina o artigo 44, inciso 1. Ficando, já houve a admissibilidade desta substituição por pena restritiva de direitos. E olha que o tráfico ilícito é um crime equiparado a hediondo por força constitucional. Só que já vimos também que, recentemente, o Supremo tem tirado do 33, parágrafo 4º, essa classificação de hediondez, né? Isso vem sendo afastado. Bom, então, o parágrafo 2º, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa, você pode substituir apenas pela pena de multa, e aqui, olhem bem, essa multa que se refere ao parágrafo 2º aqui é uma multa substitutiva. A multa pode ser uma pena originária acumulada ou alternativa à pena privativa de liberdade imposta, que é o que ocorre muito nos crimes patrimoniais, nos crimes praticados por servidor público contra a administração em geral. Essa multa está ali presente como multa cumulativa. Aqui nós temos claramente a ideia da multa, mas a multa substitutiva, que é uma pena alternativa também. É uma das modalidades de penas alternativas que estão disponíveis para serem aplicadas. Bom, vejam só. E não propriamente também restritiva de direito, porque é uma pena de natureza patrimonial, pecuniária. Bom, na condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por 2 penas restritivas de direito. E aí vai o juiz também averiguar isso no caso concreto. Então, até 1 ano é uma pena restritiva de direito, ou então exclusivamente a multa.
acima de 1 ano, são 2 penas restritivas de direito, ou então uma pena restritiva de direito e multa. Portanto, é possível fazer a substituição dentro daquilo que está previsto aqui no artigo 44. No parágrafo 5º, nós temos sobrevindo condenação, a pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão. Então, já vimos que é outra característica possível das penas restritivas de direito. Elas são autônomas, elas são substitutivas e elas podem ser convertidas, elas são conversíveis, né, a pena privativa de liberdade, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Vamos supor que tem uma pena de prestação pecuniária ou de prestação de serviço à comunidade. Mesmo em pontos a pena privativa de liberdade, se é a pena privativa de liberdade já no semiaberto, como regime inicial, ou mesmo no aberto, é possível que ele mantenha a pena restritiva de direito anterior, de maneira que ele não precisa perder, isso não é automático, isso tem que ser analisado no caso concreto, a possibilidade ou não dessa conversão em pena privativa de liberdade. De qualquer maneira, o artigo 45 trata das causas de conversão. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma dos artigos 46, 47 e 48, são os que classificam as penas. Então, nós temos a pena de prestação de serviço à comunidade, a pena de prestação pecuniária, a pena de perda de bens e valores, que muitos autores até dizem que é uma pena que fere o princípio da pessoalidade da pena, porque transcende, pode alcançar uma pessoa diferente daquela que está sendo julgada e condenada. A pena substitutiva, a pena de interdição temporária de direitos, que são esses aqui, né, que estão aqui, proibição do exercício de cargo, função, atividade pública, bem como de mandato eletivo. Inciso 2, proibição do exercício de profissão, atividade ou ofício que dependa da habilitação especial ou licença ou autorização do poder público. Suspensão da autorização ou de habilitação para dirigir veículo. E proibição de frequentar determinados lugares. Tem lugar que nem precisava proibir, né? O sujeito já não deveria ir naturalmente. É porque eu já vi umas sentenças aí meio malucas proibindo frequentar os lugares que já não deveriam existir licitamente. Bom, então, no artigo 45, nós temos, na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma dos artigos 46, 47 e 48. Aí nós temos. O parágrafo primeiro vai tratar da prestação pecuniária, e vai... Sim, aí vai falar dessas penas, né, que se convertem. Deixa eu ver aqui. É o parágrafo 4º, né, que vai especificar bem o parágrafo 4º do 44. Vai dizer, a pena restritiva de direito converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Não é também qualquer descumprimento. O sujeito faltou, mas faltou porque estava com Covid lá, prestação de serviço à comunidade, tendo o atestado, o método está justificado, né? Não vai levar à revogação e à conversão. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será reduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos. Vamos supor que é uma pena restritiva de direitos, era um crime de furto, cuja condenação foi de 3 anos, e o sujeito teve a substituição por pena restritiva de direitos. E ele já tinha cumprido aí 2 anos de pena restritiva de direito, quando veio a descumprir de forma injustificada. O que resta de pena a ser cumprida? Ele vai cumprir em pena privativa de liberdade, porque isso também criou um trauma. Essa segunda parte,
respeitar o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Isso aqui trazia uma confusão grande. O sujeito dizia que, faltando 28 dias, o camarada descumprisse, então ele estaria livre, porque teria que se respeitar o saldo mínimo de 30 dias para a conversão da pena privativa de liberdade. Então, alguns autores colocavam isso. Depois, Bittencourt alertou de que não é isso o sentido que está sendo dado pela lei. A lei está dizendo que, se faltar poucos dias, no mínimo ele terá, por 30 dias, convertido essa pena privativa de liberdade. Aí você diz, mas isso não é violar a taxatividade da sanção penal e aquilo que havia sido, que estava no título da sentença, que vai ficar descumprido se eu interpretar dessa maneira? Não, porque quando a sentença substituiu por pena privativa de liberdade, substituiu a pena privativa de liberdade por restiva de direito, essa restiva de direito tem uma forma autônoma de execução. Ela está dentro dessa forma autônoma, que é uma forma legal. É a própria lei que está dizendo que, no mínimo, tem que ter 30 dias de conversão para poder valer, para que realmente seja sentido isso como um custo por aquilo que significou o descumprimento da medida, descumprimento injustificado da medida restritiva imposta. Então, é essa questão que tem que ficar clara, né, no parágrafo 4º, é de que essa conversão vai ser de, no mínimo, 30 dias. Isso, obviamente, se faltarem 2, se faltarem 3 dias, se faltarem 4, e o sujeito vai fazer essa análise, no caso concreto, exatamente para que até o último dia exista essa possibilidade de lançar um custo ao sujeito e ele se sentir obrigado a cumprir essa pena da forma como o título judicial impôs. De maneira que me parece ser mais clara essa interpretação. Porque há quem interprete que, faltando 30 dias, não ia poder mais se converter em pena privativa de liberdade. Só que, ao interpretar assim, deixou os últimos 30 dias como algo que eu não posso também cobrar. Como é que eu iria cobrar o cumprimento até o fim do título judicial e da pena, se a interpretação for essa, né, de que eu não converto mais faltando os 30 dias. Então, gente, nós temos claramente aqui essa classificação, né, das penas restritivas de direito, a forma da sua aplicação, né, elas são autônomas, elas são substitutivas da pena privativa de liberdade imposta. Elas têm essa característica que está aqui da conversão, da possibilidade de convertê-las em pena privativa de liberdade pelo descumprimento da restrição imposta, e a questão de que esses requisitos para essa conversão são aqueles sobretudo aqueles indicados no inciso 1 do 44, né? A pena privativa de liberdade não ser superior a 4 anos, o crime não ser cometido com violência ou grave ameaça, mas a violência aqui é a violência real, a gente já viu que a violência presumida, ou a chamada violência imprópria, não é um impeditivo para a substituição, e também há casos de violência real que estão dentro do conceito de menor potencial ofensivo que é dado pelo artigo 61 da Lei 9.099 de 95. Então, nesses casos, vai caber, mas não por aquilo que está aqui no Código Penal, mas pelo procedimento dos juizados especiais criminais, lá da Lei 9.099 de 95. E os crimes culposos, qualquer que seja a pena aplicada. Então, já temos uma ideia de como funciona. Vamos tratar agora de algumas dessas penas em espécie, não vou tratar de todas hoje, por conta do horário, né? A gente hoje vai ter aquela programação, né, daquele evento que eu vou estar participando logo mais. Bom, então, na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma dos artigos 46, 47 e 48.
Aí, a primeira pena que surge, que está aqui no parágrafo 1º do 45, é a pena de prestação pecuniária. É importante a gente classificar algumas diferenças nessas penas, né? Principalmente no tocante aos beneficiários. Eu acho que eu até coloquei aqui nas anotações essa diferença entre a prestação pecuniária e a multa. A prestação pecuniária ela é destinada à vítima e seus dependentes ou entidades com destinação social. Já a multa é destinada ao fundo penitenciário. Lá pelo artigo 49, veja, do Código Penal, nós temos a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário. Vejam que não chamou ou não tratou do fundo penitenciário nacional. E ao não tratar nesse termo Fundo Penitenciário Nacional, esse fundo penitenciário pode ser o Fundo Penitenciário Estadual para os crimes que foram da competência da Justiça Estadual Comum. Óbvio, para aqueles estados que tenham criado o Fundo Penitenciário, que é uma rubrica lá do orçamento, onde pode-se haver, né, esses valores. Aqui na Paraíba, isso há uns 3 anos atrás, a gente teve contato com o juiz da Vara de Execução de Penas Alternativas, o Geraldo, e ele colocou que já tínhamos, só em João Pessoa, condenações anuais, né, gravadas no fundo penitenciário, que chegavam ao montante de 2 bilhões de reais, o que permite, óbvio, que esse fundo penitenciário, em princípio, serve, né, ele deve servir para a manutenção das prisões, essa é a ideia central. Mas já permitiria alguns programas de ressocialização, de inclusão, ou até aperfeiçoar o monitoramento das penas de prestação de serviço à comunidade, né, dar uma melhorada aí, desde que tenham-se projetos, né, para se servir desses recursos. Bom, o valor é descontado de futura indenização. Tá? Aqui a prestação pecuniária, esse valor é descontado de futura indenização. O valor não é descontado, da multa, o valor não é descontado de futura indenização, porque isso, na prestação pecuniária, a gente vai ver que esse valor vai ser descontado se for coincidente também a vítima. Vejam só, o parágrafo 1º do 45. A prestação pecuniária consiste no pagamento de dinheiro à vítima, a seus dependentes, ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Vejam que aquilo que eu tinha falado, se for coincidente o beneficiário entre o valor que está sendo pago da prestação pecuniária e o de reparação civil. Isso geralmente é a vítima, né? E é a coincidência ou seus dependentes. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. É aqui onde surge a coisa das cestas básicas, dos serviços, que a prestação pecuniária é monetizada, né? Ela é em pecúnio, ela é em dinheiro, ela se reveste dessa ideia da moeda, propriamente. Mas, no parágrafo 2º, vem a possibilidade de aceitando, o beneficiário aceitando, olha, ao invés de você me dar esse valor, me dê tantas cestas básicas, ou me forneça tais serviços, né, mensais. Isso aí pode ser prestado como uma prestação de outra natureza, desde que corresponda também aos valores a qual ele foi condenado, tá certo? É o que temos no parágrafo 2º. No parágrafo 3º, nós temos a perda de bens e valores pertencentes ao condenado, dá-se-á ressalvar a legislação especial, né, porque a legislação especial pode prever de forma diferente do que está aqui a lei ambiental, a lei dos crimes ambientais, prevê em favor do Fundo de Proteção Ambiental. Não é em favor do Fundo Penitenciário. Então, ela faz essas, as leis especiais podem fazer essas ressalvas.
Então, em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do proveito obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Óbvio que isso já estaria até como efeito da condenação, mas mais adiante nós vamos analisar isso lá no artigo 91. Muitos autores dizem que essa perda de bens e valores é confisco, ela acaba trazendo também um transtorno, porque transcende da pessoa do condenado, atinge familiares, não deveria, em princípio, inclusive, ser aplicada, que é diferente do efeito da condenação, porque ali você já sabe que realmente aquele enriquecimento foi um enriquecimento indevido, ilícito, e não necessariamente isso está disposto no parágrafo 3º do 45, surge como uma das hipóteses que aproxima, né? Mas veja, o fundo penitenciário que é aqui beneficiado pela perda de bens e valores, aí sim a legislação classificou como Fundo Penitenciário Nacional. Então, essa rubrica é da União. E aí eu não tenho como, no artigo 49, foi omisso com relação a qual fundo penitenciário. Por isso que alguns estados, como São Paulo, Minas, foram logo criando essa rubrica orçamentária, né, para a Receita, para dali eles poderem articular ou gerir esse recurso. Não é? Então, essa questão aqui também tem que ter cuidado, porque a perda de bens e valores vai se dar em favor do Fundo Penitenciário Nacional. E aí, ao colocar especificamente esse termo, a lei foi bem taxativa no tocante ao beneficiado, né, aquele que vai ser beneficiado pela perda de bens e valores. Então, nós já temos aqui 3 penas, né? A prestação pecuniária, cujo beneficiário é a própria vítima, seus dependentes, ou então uma entidade com destinação social, ou seja, que tem alguma atividade social, um orfanato, um hospital público ou um hospital, por exemplo, daquele beneficente, né, da Santa Casa Misericórdia, desde que tenha uma destinação social, ele pode ser favorecido pela prestação pecuniária. Se for coincidente, o beneficiário com aquele que vence a reparação civil contra o réu, isso normalmente ocorre com a vítima e seus dependentes, esse valor será deduzido do montante de eventual condenação. Então, os valores que vão ser pagos serão deduzidos do montante de eventual condenação. Só que, então, a prestação pecuniária, os beneficiários são as vítimas, seus dependentes ou entidades com destinação social. A multa, o beneficiário é o fundo penitenciário, que não especifica qual, por isso que alguns estados, os estados que não criaram, vai para o Fundo Penitenciário Nacional. Os estados que criaram, a Paraíba criou, é o Fundo Penitenciário daqui, do estado, né, estadual, que vai ser gerido. Isso, obviamente, dependendo da competência. Competência da Justiça Federal é o Fundo Penitenciário Nacional. Da Justiça Estadual é o Fundo Penitenciário do Estado, né, no tocante à multa. Já na perda de bens e valores, o fundo é o Fundo Penitenciário Nacional. Então, isso aqui é específico. E é importante que a gente classifique isso, porque são pequenas diferenças, mas que trazem um transtorno muito grande no momento em que a gente seja demandado a refletir, né, sobre cada uma dessas penas, né, ou as suas classificações. Então, a prestação pecuniária é uma prestação mensal, né, consiste no pagamento de dinheiro à vítima mensal, né, por um período, pelo período da pena, né, de um salário mínimo, né, pelo menos, ou no máximo 360 salários mínimos, né, que são pagos mensalmente, como forma de pena, e aqui é uma pena restritiva de direito, e também de busca da reparação. Então, gente, hoje nós podemos ficar aqui com essas,
penas, né? Porque eu vou ter que acompanhar, né, o pessoal lá. Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Alguma questão? Professor, eu coloquei no chat aí. Se eu puder. Sim. Quando efetuando os pagamentos referentes aos serviços cartorários, vai para o sistema estadual ou nacional? Depende, Jonatas. Na justiça estadual é aqui, né? O sistema é o estadual. Na justiça federal vai ser o nacional. É aquilo que eu lhe coloquei. Nem todos os estados criaram o fundo penitenciário. NUT é que tinha uma jurisprudência que teve uma disputa muito grande quando entre São Paulo e a União. Depois o STJ e o próprio Supremo definiram, porque São Paulo criou o fundo penitenciário, né, deles. Isso há mais tempo do que os outros estados. E aí deixou de repassar esses valores que eram recolhidos das multas para o Fundo Penitenciário Nacional. E aí houve uma discussão, que me parece o único que trouxe bem detalhada essa discussão foi o Guilherme Souza Nutti, inclusive que é desembargador lá, né, descreveu isso aí. E aí ficou claro de que, quando o Estado constitui essa rubrica, ele que recolhe e ele administra. Quando não constitui, vai ainda para o Fundo Penitenciário Nacional. Por isso que eu não posso dar uma resposta para todo o Brasil. Eu sei que São Paulo tem, Minas tem, e a Paraíba veio a ter mais recentemente, instigada pelo seu juiz da vara de execução de pena alternativa, porque entende que esses valores são relevantes. Agora, tem um problema no tocante à destinação desses valores, sabe, Jonas? O entendimento é de que eles só podem servir para a administração penitenciária e aí é que está. É uma coisa um tanto exótica, porque se quem recolhe dentro das penas alternativas, por que eu não posso destinar para programas de penas alternativas? Para programas, por exemplo, da limitação de fim de semana, para programas de prestação de serviço à comunidade, para melhorar, talvez, o fornecimento dos cursos, ou seja, para essas práticas de ressocialização. O entendimento, até recentemente, era que só servia mesmo para o sistema penitenciário, ou seja, para manter a penitenciária. Por isso que alguns autores diziam que, na questão ambiental, foi estranho, originalmente, como ela veio, porque se não ia servir para programas de reversão do dano ecológico, para que danado eu colocar multa ambiental em favor do Fundo Penitenciário Nacional ou em favor do Fundo Penitenciário? É uma coisa de louco, né? Ela deveria realmente servir, por exemplo, para essas ações aí de combate ao incêndio, para, digamos assim, as multas pelos crimes ambientais, e acabou que isso foi direcionado porque evita esse tipo de discussão. Não é o que ocorre ainda, não está muito claro ainda no tocante às penas alternativas. De maneira que trava aí uma série de disputas, os tribunais de contas nem sempre compreendem isso, e dizem que esse recurso tem que ser destinado mesmo para a manutenção das prisões. Só que a gente não lida apenas com prisão hoje em dia. Espero que vocês entendam que as penas alternativas trazem bases alternativas que nos permitem lidar com um leque muito mais amplo de atividades e que eu poderia também tentar administrar isso de maneira mais ampla, né? Não pensando apenas na prisão, na manutenção das prisões ou do sistema penitenciário. É essa questão que se põe. Não sei se esclareceu, Jonathan, ou você teria... ainda tem essa controvérsia, mas não é que é muito controverso a ideia de que se o Estado tem o seu fundo penitenciário, é para quê? É para o fundo penitenciário do Estado. Isso aí não está mais controverso. O que está controverso é o emprego dessa receita. Né? Se eu posso empregar, por exemplo, nas práticas de penas alternativas, que eu concordo que isso deveria servir também para as penas alternativas.
Porque há um entendimento que, se foi para o fundo penitenciário, só serve para as penitenciárias, para as prisões, para a manutenção de penitenciária, de prisão, etc. Que eu acho que não necessariamente. Serviria tanto para as prisões, para as penitenciárias, como também para as práticas relacionadas às penas alternativas, que às vezes fica faltando recurso, né, para fazer um monitoramento diferente, ter determinadas dinâmicas, ter atividades, ter cursos, principalmente na limitação de fim de semana, você quer contratar um curso diferente, quer ofertar algum serviço diferenciado, e muitas vezes é tolhido porque não tem recurso para isso, não é? Então, essa questão tem que ser realmente superada. Bom, gente, então, mais alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos para lá, né? Quem puder, né? Então, vocês ficam convidados para seguirem a gente lá hoje à noite, né? Nesse debate aí sobre corrupção e crime organizado. Tá certo? Com o professor Luciano Nascimento e a professora Maria Creuza. Bem, gente, então um abração para vocês. Até segunda-feira. Segunda, vamos dar continuidade ainda com essa classificação das penas alternativas ou penas restritivas de direito. Um abraço e até O evento vai ser no YouTube ou vai ser no Meet? E eu nem sei, porque eu vou abrir agora para saber se o Enio me mandou ou não. É no Meet, né, Thales? Tá bom, é no Meet. Então, bom final de semana para vocês. Nos vemos na segunda. Um abraço, até mais. Bom final de semana, professor.